exercício da jurisdição. Eu não preciso, melhor dizendo, judicializar. Né? Vários exemplos a gente pode citar, mas tem um que me parece muito, como é que eu diria, muito interessante, que se mistura um pouco, e na realidade acaba sendo uma imbricação de autotutela com direito material, né? É o famoso exemplo daquela poda das árvores, ou seja, eu exerço esse direito, eu posso exercê-lo, independente de eu judicializar a questão. Recentemente, conversava até com você, Sandoval, sobre uma decisão judicial, né, onde o processo foi extinto sem mérito, onde, no caso, o autor, ele não fez ou não exerceu todos os seus atos possíveis, todos os seus atos necessários do ponto de vista material. Ou seja, o autor, ele deixou de fazer algo. O autor não constituiu situações pré-processuais, e aí me permite, Henrique, arranhar, e eu só posso arranhar porque você aprofunda o conhecimento da unidade de segurança, que a gente costuma dizer, né, unidade de segurança precisa de prova pré-constituída. Eu não vou constituir prova em unidade de segurança no decorrer da demanda, até porque é um rito bem diferenciado. Então, como o autor não fez isso, o juiz extinguiu o processo sem julgamento. Então, quando eu falo em ação processual, eu tenho que ter um entendimento de Piovenda, entendimento de Ponte Miranda, né? E, recentemente, eu aprofundei o estudo sobre um autor chamado Becker, um autor alemão, Johann Becker. Não é o nosso Becker, mas também tem a mesma capacidade técnica, só com uma diferença de praticamente dois séculos, né? E o Becker, ele já trabalha isso também. É um autor alemão que ele tem um livro bastante interessante chamado Consumo Processual. O nome do livro é esse. Como ele foi escrito em um alemão, vamos dizer assim, arcaico, do início do século XVIII, 1800 alguma coisa, a sua tradução para o português ainda não ocorreu, e ele também tem, nesse livro, vários trechos em latim. Mas ele trata um pouco sobre essa questão, onde, ainda que de forma fugaz, passageira, arranhando, sobre a capacidade que o particular tem de exercer direito de ação sem necessariamente judicializar. Então, aquilo que eu exerço, eu vou nominar de ação de direito material. Vem ser, ou aquele exercício, aquele conjunto de exercícios de situações cujo direito material já me regulou, e já me otorgou a autoridade, e já me deu titularidade para que eu possa exercê-lo. E o seu exercício não necessariamente se vincula a uma petição inicial, não necessariamente se vincula à proposição de uma demanda. Isso é interessante, por quê? Porque quando a gente passa a analisar a ação de direito material, muitas vezes, a gente conversa entre colegas, há uma certa confusão teórica sobre a ação do escopo processual, né? A ação de propósito processual. Ora, o processo, há uma discussão bem ampla. Na ação de direito material, em regra, eu posso resumir, há uma imposição do direito do autor, há uma colocação do direito do autor para com aquele que recebe a ação, que é aquele que recebe o ato, chamado também formador, e quem for buscar Piovenda vai ter direito processativo. Então, nesse intervalo, nessa situação, você tem múltiplas facetas em que coloca a ação de direito material. O Ibrahim Farrar, recentemente, ou quer dizer, algum tempo atrás, defendeu a sua tese de doutorado, que foi objeto de estudo nosso, tá? Ele coloca muito bem as proposições da ação material, constitutiva, declarativa, muito parecida até com o que a gente estuda enquanto ação processual. Quando você, por exemplo, utilizando a súmula 269, ou melhor ainda, aquele recente entendimento do Supremo que para que você consiga demandar perante a Previdência, você precisa exaurir, fazer aquele requerimento administrativo, isso é ação de direito material.
que enriquecimento investigativo é melhor. Isso é o exercício do direito de ação material. Tá? Que você não precisa, ou melhor, é imposto a você que você exaure toda a esfera pré-processual. Você exaurindo toda a esfera pré-processual, você passa a discutir, não satisfeito a obrigação, obviamente, você pode judicializar. Então, todos esses atos, todos esses mecanismos jurídicos, onde você vai exercitar sem necessariamente judicializar, a gente pode definir como direito material. Ok, senhor João? Ok, é maravilhoso. Então, como nós temos ainda um tempo bom ainda para você falar ainda, eu acho que era bom você fechar o seu áudio aí, pode fechar. Então, é o seguinte, então, na verdade, a ação material, portanto, seria, pelo teu contexto, me corrija se eu estiver equivocado na sua linha de pensamento, surgiria, portanto, da pretensão de direito material diante de uma suposta de uma violação, de que eu entendo que fui violado o meu direito material. De tal sorte que eu poderia classificar como ação material um protesto, por exemplo, uma carta de cobrança, uma notificação extrajudicial, tudo isso daí seriam, me corrija aí no teu pensamento, seria uma ação material que decorreria dessa premissa. E, nesse contexto, se eu tiver certa linha de raciocínio sobre o que você está pensando, eu tenho muitas ações materiais que me é vedada, sobre aquela tipologia criminal, tipificação criminal, tipologia criminal, de que, se eu exercer aquela ação material, eu estou exercitando arbitrariamente minhas razões. Esse contexto de ação material proibida e vedada, seria ela, então, que abriria, dentre essas ações que são vedadas, que abriria o caminho para eu judicializar, para eu entrar com aquilo que nós chamamos de ação processual? Falo isso porque o Carlos Alberto Ovalle de Oliveira faz uma crítica muito contundente. A Escola do Sul, muito contundente, a Ponte de Miranda, dizendo que ele estava equivocado, e eu acho que o equívoco foi da compreensão do Alberto Ovalle de Oliveira. E essa ausência de compreensão, a meu entender, parece-me que veio para o livro de Teoria Geral do Processo do Marinoni, que também tratou essa questão um pouco, assim, traz uma confusão. E aí eu concordo com você, que a palavra ação para processualista não pode ser um agir qualquer, tem que ser um agir em juízo. E Ponte de Miranda, para mim, a compreensão não está correta, ele não quis falar do agir processual, mas do agir pré-processual, do agir antes de ingressar no processo. Por isso que ele usou ação material e ação processual. Então, eu gostaria de lhe ouvir se, porventura, o conceito de ação material que eu estou falando agora é algo que se interage com o que você está dizendo agora, que é aquilo que eu faço no meu mundo material, na fenomenologia, aquilo que eu faço por conta própria, e, portanto, quando me é vedado, é que me abre a possibilidade de judicialização, sempre diante de uma pretensão de direito material, ou seja, eu sinto que meu direito foi violado, eu sinto que alguma coisa da ordem jurídica me violou, algo que me dá uma vantagem jurídica, e, portanto, eu postulo diretamente por conta própria. Essa conversa que eu estou tendo com você se liga, se conecta com o que você está dizendo agora, Almir? O que tu tens a falar sobre isso? Perfeito. É interessante que em 1950, Ponte de Miranda, no Rio Grande do Sul, a convite da Associação dos Advogados do Rio Grande do Sul, faz uma palestra no Rio Grande do Sul, onde ele diferencia essa pretensão na esfera material e a pretensão na esfera processual. A gente tem que entender que o monopólio do Estado na jurisdição, ele se elasteceu, né? Nós saímos daquela condição romana, monopólio pequeno de jurisdição, e passamos a elastecer esse monopólio. Obviamente, quando o Estado passa a elastecer o monopólio do exercício da jurisdição, traz para si essa obrigação. O que é que acontece? Há uma redução do particular, do cidadão, do seu exercício material, né? Obviamente, essa redução vai colocar algumas situações na esfera do uso arbitrário das próprias razões, mas não todas, porque a autotutela ainda se permite, a legítima defesa ainda se permite na esfera do campo penal, e também a pretensão material, ela se debruça, ela se coloca, né, sobre o outro.
no sentido de que o outro vai receber a minha pretensão, o outro será responsabilizado pela minha pretensão. Então, me parece que há, sim, um entendimento um pouco equivocado dessa interpretação de Pontes de Miranda, porque nessa palestra que eu lhe falei, ele deixa muito claro, né, como é que se coloca essa pretensão na esfera material e não se trata da pretensão na esfera processual. O que você tem é que esse exercício arbitrário das próprias razões, que é até dispositivo penal, tá, ele vem justamente para delimitar a tua esfera de ação no campo material, né? A tua esfera de ação no teu exercício da tua ação material. Você não pode tudo, você pode um pouco. Antigamente você podia tudo, muito, agora você pode um pouco. Então, o Estado, ao legitimar o seu exercício para regular a pacificação dos conflitos, aquilo que a gente costuma, né, estudou na faculdade, a pacificação dos conflitos, nada mais faz do que fazer, uma redundância, nada mais faz do que restringir a tua atuação enquanto particular na esfera material. Entretanto, o direito material e a ação de direito material está presente também no Código Civil Brasileiro, em vários artigos. Eu citei aqui a súmula a 72 a 269, são exemplos disso. Ou seja, eu preciso notificar para judicializar, mas também eu posso resolver com uma mera notificação. E o exercício resolvido, a situação colocada e posta, solucionada por uma mera notificação, ela enseja, assim, uma ação de direito material, né? Porque você tem que se despir desses conceitos processualistas, e nós que gostamos tanto de processo, né? De ação, ação como instrumento, ação como petição, ação como intervenção estatal. Quando você rompe essa situação, esse entendimento de ação enquanto provocação estatal, você começa a entender que a ação de direito material ela é extremamente válida nos dias atuais, que ela não foi subtraída no seu exercício, muito pelo contrário, houve uma restrição, mas ela continua valorizada, até porque o Estado não vai poder regular tudo e regular todos, né? A esfera, o mundo jurídico, né, ele é muito menor que o mundo dos fatos. Aquele velho exemplo que a gente, quando está na docência sobre execução, mundo do direito, mundo dos fatos. A sentença, mundo do direito, que reflete o mundo dos fatos quando é feito a constituição patrimonial, por exemplo. Então, como o Estado não vai poder abarcar todas as relações, é necessário salutar, e não tem como não ser assim, ele delega ao particular algum exercício de ação. E esse algum exercício de ação se configura, assim, em ação de direito material, na esfera do direito material. Ok? Ok? Ok, Henrique. Henrique não, Almir. Eu compreendi a sua premissa, então, para mim, eu tenho essa mesma compreensão, então eu compartilho desse entendimento. O Pontes de Miranda, quando quis falar do direito violado, até trazendo uma percepção vinda desde Savigny, ele quis fazer uma distinção da ideia de que como é que eu posso pretender, e a palavra pretensão etimologicamente vem de pretender, como é que eu posso pretender no mundo material, no direito material, algo que eu também pretensamente entendo que eu tenho vantagem jurídica sobre alguém, e faço essa correlação direta. E acredito até que esse é um estudo muito interessante para se definir se prescrição, decadência, preclusão, coisa julgada, preclusão máxima, o nome que se queira dar. Ou seja, o instituto jurídico que paira quanto ao instituto do direito romano chamado ações perpétuas, que é um momento que diz tem que ter um tempo, porque isso não pode ficar de infinito, não pode ficar eterno, não pode ficar perpétuo. Tem que parar, isso tem que se consolidar, o mundo jurídico tem que dar conta disso. Se isso é algo do direito material ou realmente do direito processual, e pode, inclusive, impactar em conhecimentos como o Henrique Mouta, que tem se pronunciado sobre a questão da caducidade no mandado de segurança e tudo mais. É uma questão interessante, o professor Henrique Mouta é um expert no assunto, tem mais brilhantismo para falar sobre isso. Então, considerando que você trouxe uma premissa sobre a ação material, caberia
como última indagação a esse respeito, lhe perguntar se o exercício da ação material em tempos pandêmicos é algo mais sugestivo ou menos sugestivo que a ação processual, e isso já liga automaticamente com o meu amigo Becker, porque a ideia é, agora, nesse tempo de pandemia, vale mais eu agir materialmente para tentar resolver uma questão de um leito, a questão de um hospital, a premissa acerca de um remédio, acerca do meu meio ambiente laboral. Tem mais campo para eu agir no campo material ou no campo processual? Após essa resposta, eu vou abrir a nossa indagação ao meu amigo Becklaut para falar sobre a ação processual. O preceder Becklaut é uma coisa muito interessante, né? Beck é maravilhoso, né? Nesse momento atual, as ações de direitos materiais, elas têm respostas efetivamente maiores. Né? Elas têm respostas efetivamente maiores. Nós estamos vivendo uma realidade fora do normal. Né? É o que ando chamando de o novo normal. Né? Então, eu costumo dizer que é surreal. Então, as ações de direitos materiais, elas respondem mais rápido ao particular, àquele que a propõe. Por quê? Porque a sua esfera de atuação é muito mais fugaz, é muito mais, diria, que de uma velocidade que a ação judicial, embora de uma imposição maior, a demanda judicial, a ordem judicial de uma imposição maior, mas ações materiais é um momento tão crítico, é um momento onde a sociedade está vivenciando algo fora dos padrões, as ações de direito material, já colocava a ponte, né, ela tem uma resposta maior. Ela se coloca num patamar de diferenciado. Obviamente que haverá situações tal qual o Estado delimitou que aquela esfera de atuação é minha e o particular não pode fazê-lo. O Estado trouxe para si o monopólio da jurisdição e, no dizer de Weber, o monopólio da violência também. Quando o Estado vai administrar isso, obviamente que as respostas estatais, os intentos estatais são infinitamente maiores e mais fortes que o do particular. Mas, entretanto, a ação do particular na esfera, abre aspas, ação de direito material, fecha aspas, ela tem resposta muito mais séria e, algumas vezes, muito mais eficaz que a própria resposta estatal. Não sei se eu me fiz entender ou se eu satisfiz a sua pergunta. Não, fez sim, obviamente. Eu acho que o teu áudio está ligado ainda, amigo. Eu acredito que nesse tempo agora, obviamente, a ação material ela pode fracassar diante da dúvida e o medo de quem atender e como atender. Meu amigo Becklaut, considerando as premissas concatenadas, encadeadas, de que, na verdade, eu tenho a ação material diante de um direito da ordem jurídica violada, que alguém possivelmente me colocou em vantagem jurídica diante dessa violação, considerando essa definição, eu faço primeiro a pergunta se você concorda com essa interpretação da teoria pontiana sobre a ação material e como isso se desencadearia para uma ação processual e que teoria da ação processual você possivelmente enquadraria como adaptável ao tempo pandêmico, adaptável a uma época de pandemia, já considerando que muitas ações materiais que eu adoto, seja ele pela autotutela, seja pela autocomposição, muitas vezes eu posso não ter um eco para lá, porque o hospital tem medo de conceder leito, o Estado tem certo receio, tem um certo medo para isso. Amigo Becklaut, como é que você poderia interligar o conceito de ação material, se você concorda, portanto, do Almir com a ação processual e os tempos pandêmicos, para depois a gente ir para o Almir, para o Henrique, e depois do Henrique para as perguntas a quem está nos ouvindo. Em primeiro lugar, é uma imensa alegria estar contigo, Sandoval. Né? Eu sou um quase estranho, né? Um quase estranho por conta eu sou o único não paraense, mas sou paraense de coração, todo mundo conhece a minha paixão pelo Pará, né? Por Belém do Pará, que é uma grande paixão, Olha, Beck, eu sou naturalizado paraense, mas eu sou de nascença paraibano. Caramba, é verdade, você é da Paraíba. Mas você está mais tempo do que eu, você teve mais sorte do que eu. Almir. Não fale mal do Pará, fale mal da Paraíba de qualquer lugar, mas do Pará eu me zango. Eu me sinto... É uma honra estar por aqui conversando com vocês sobre esse tema.
né? Estou vendo vários amigos aqui. Almi nós somos pré-beclautianos, né? Somos juntos pré-beclautianos, né? Queremos regras, né? Conheço o Almi desde Fortaleza, quando a gente teve em conta da fundação da PENEP, né? Que foi em 2010, né? Sandoval conheço desde o Encontro do Pará, em 2011. Né? Henrique Mouta, eu nem me lembro mais de quanto tempo eu conheço Henrique Mouta, eu acho que desde 2007, eu acho, que eu conheço Henrique Mouta. São queridos amigos e grandes estrelas do processo civil no Brasil, né? Grandes referências. São pessoas que eu paro para ouvir porque tem sempre a me dar contribuição, né? Cumprimento também aqui Marceleno, que está aqui presente, e o Bruninho, André, né, que são grandes amigos da ANEP, né, da Associação Norte-Nordeste de Processo. Por isso que a gente chama de anepiano, né? Os anepianos, para quem não conhece, são os membros da ANEP, né? E cumprimentar Renato, né, e Camille pela organização, né, sempre presentes, né? Eu tenho algumas considerações com relação à ação material, Sandoval e Almi, né? Quando a gente trabalha, quando o Pontes trabalhou a ação material, ação de direito material, ele separou algo muito interessante, bem rapidinho, né? O que ele chama de pretensão, direito material, tá? E o que ele chama de ação, né? A pretensão, ele vai chamar de fase de exigibilidade do direito, né? A fase que se exige o direito, né? E Pontes tem um cuidado com a palavra, que ele fala de exigir como ex agire, né? Ou seja, quando eu exijo, eu espero que o outro, né, o agir do outro, né? Então, quando eu faço uma cobrança, por exemplo, eu estou no campo da pretensão, eu estou exigindo, eu estou aguardando que o outro haja, é o chamado ex agire, né? O agir do outro. Então, a pretensão é essa fase de exigibilidade do direito material, né? Já a ação material, e aí eu concordo com vocês plenamente, né? É a fase impositiva do direito, né? É a fase em que o direito material, e veja que a gente está no campo do direito subjetivo, né? Eu tenho um direito subjetivo, tá? O direito subjetivo, ele pode nascer exigível e acionável, tá? Mas ele pode nascer direito sem exigibilidade, por exemplo, uma dívida que ainda não venceu, tá? Ou, por exemplo, uma dívida de jogo, por exemplo, né? Que não tem exigibilidade, né? Então eu tenho dívida, por exemplo, chega a conta de luz na minha casa, o vencimento daqui a 15 dias, né? Tem direito, mas não tem pretensão. Eu chego tendo pretensão quando eu tenho a chamada fase de exigibilidade, ou seja, quando eu posso cobrar, né? Quando a cobrança não acontece, e aí o Sandoval perfeitamente colocou, né, Almi, né, sobre violação, né, a violação do direito, tá? Quando o direito não é cumprido, surge para o titular do direito exigível a ação material. Né? Essa ação material, né, essa outra eficácia, né, que Pontes vai chamar de ação de direito material, ou ação material, ou simplesmente ação, tá? Ela está no campo do direito material. Então, na realidade, eu estou no campo ainda do direito material. Ou seja, é a fase de imposição do direito. A grande pergunta é, como eu posso impor o direito? Né? E aí vem um problema, né? Esse talvez seja um dos grandes problemas da gente, né? Como eu posso impor o direito? É chamada fase impositiva. Né? Primeiro ponto é que ela é possível, a imposição, em algumas situações. Por exemplo, a compensação. Né? Para alguns, a compensação, tá, você realiza sem precisar, em regra, da ação processual. Né? Eu não preciso processualizar para isso. Né? Então, ela se realiza sem precisar processualizar. Então, a compensação é um caso bem interessante. Né? Também tem o desforço imediato, por exemplo, na questão da propriedade. Você tem uma ação material, uma capacidade de você age para realizar o direito. Que a ação material é eu agir para realizar o direito. Né? Só que a ação material, ela tem eficácias. É interessante isso. A ação material tem eficácias. Tá? Então, a ação material, ela é condenatória, constitutiva, mandamental, executiva e condenatória. Veja que interessante. Para Pontes, a classificação das ações, ela se dá no campo do direito material. É ação material. Então, a ação material, ela surge com as simples eficácias, chamamos de carga de eficácia. Tá? E aí vem uma questão. Qual é o nosso grande problema? A palavra ação, ela é polifônica.
Tá? Ou seja, eu tenho para termação vários sentidos diferentes. Tá? E no correr do nosso sistema, tá, a palavração passou a ter, vamos dizer, um esgarçamento no plano semântico muito grande. E isso fez com que algumas categorias distintas fossem tratadas como se fossem iguais. A ação material não é igual à ação processual. Não é. Tá? E aí vem só que interessante. Eu tenho, dentro do termo ação, tá, o direito à tutela jurídica, que alguns vão chamar de direito à tutela jurisdicional, tá, que é um direito de exigir do Estado uma prestação. Esse direito é, na realidade, um direito exigível contra o Estado. Veja que a ação material é um direito que eu tenho contra o devedor, contra o sujeito passivo da relação material. Já a ação, tá, a pretensão à tutela jurídica, né, esse direito que eu tenho de ir ao judiciário, tá, exigir, veja, eu estou falando de exigir, porque eu estou falando de ex agire, tá? Por quê? Porque eu espero uma atuação do Estado, e o Estado é obrigado a fazer isso, ou seja, o Estado tem a obrigação de prestar o serviço. Tá? Então, quando eu ingresso com a ação processual, quando eu veiculo a ação processual, o que eu estou querendo é que o Estado juiz me empreste o serviço. É curioso que, e aí eu tenho pensado muito sobre isso, com relação à arbitragem. Porque na arbitragem não é o Estado juiz, tá? Mas alguns colocam que a jurisdição, né, o caso de Fred Dier, por exemplo, ela é a jurisdição estatal e a jurisdição não estatal. No caso da arbitragem seria uma jurisdição não estatal. E ali, se é uma jurisdição não estatal, eu estaria exercendo a ação material. Isso é interessante. Por quê? Porque aquele órgão, né, é constituído pelo negócio jurídico, tá? É o órgão capacitado para julgar. Tá? Inclusive, curioso, né? Julgar até mesmo a administração pública, porque eu tenho arbitragem com relação à administração pública, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? A ação processual, tá certo? Ela vem a ser o meio, tá, pelo qual eu levo ao judiciário a ação material. Roberto Gouveia, na tese que defendeu há pouco tempo, ele tem uma análise interessante, um pouco diferente da ação material. Ele defende, na tese de doutorado dele, que a ação material ela é impotência. Ele usa as categorias de Aristóteles, né, de ato e potência. Olha, embora seja ação, tá, ela é impotência. E por que impotência? Porque, como é impotência, a potência pode se materializar ou não. É interessante a concepção dele, por quê? Porque quando eu levo, né, a chama de veicular, quando eu uso a ação processual para veicular a ação material, para ser um veículo para levar a ação material para que o Estado juiz se pronuncie, tá? Ele, ao final, vai julgar procedente a ação. Mas quando ele julga procedente a ação, não é ação processual, é ação material. Então, o julgo procedente à ação é julgar procedente à ação material. Ele não está no campo do processo, tá? Porque, na realidade, tem uma relação de referibilidade. É por isso que Sandoval tem razão quando ele fala que a concepção do Pons de Miranda é uma concepção concretista. Tá? O Roberto Gouveia, ele também pensa isso. Né? Ele diz, olha, eu tenho uma concepção concretista. Por quê? Porque, na realidade, quando é julgada, né, quando é julgada quando sai essa decisão de mérito, você vai, na realidade, reconhecer se há ou não ação material. E é curioso que a ação processual, a ação material, perdão, ela pode ser processualizada através da ação processual, mas também eu vou além. Eu posso processualizá-la através da defesa. Eu tenho defendido, há algum tempo atrás, que quando o réu contesta, tá, ele, na realidade, não só impede, tá, na realidade, ele veicula uma ação material declaratória, já que o que ele quer é que seja declarado, e aí uma declaração, de que o direito do autor não existe. E a declaração é um tipo de ação. Então, veja, quando eu vou para me valer da contestação, eu, através da contestação, por exemplo, eu posso veicular uma ação material. Ou seja, a ação material, ela não é só veiculada através da ação processual. Eu posso veicular através de uma resposta do réu, no caso. Tá? Não só. Tá? Eu posso ter processualizada ela, tá? Através de requerimentos durante o processo. Tá? Quando eu peço, por exemplo, uma condenação por litigância de má-fé.
veja, se eu peço uma condenação por litigância má-fé, eu estou pedindo condenação. Condenação é o reconhecimento que há um ilícito e que há uma reprimenda. Essa condenação, embora se dê no processo, ela é, na realidade, uma ação material. Então, percebam que a ação material ela é multifacetária dentro da relação processual. E aí um ponto importante que Sandoval coloca, que eu me coloca. A ação material, ela é pré-processual. Ou seja, ela transcende o processo. E além, a ação processual também é, em regra. Por quê? Porque ela dá início ao processo. Tá? Então, quando o ponto de Miranda vai falar de ação processual, ele vai falar de um direito antes do processo, ou seja, pré-processual. Tá? Ou seja, eu tenho uma categoria, tá, que antecede ao próprio processo, tá, que eu veiculo através de ação material. Eu costumo brincar com meus alunos, né, quando eu dou aula, que olha, uma coisa é backlout, outra coisa é o carro que leva backlout para a faculdade. O carro que leva backlout para a faculdade é um veículo, tá? Ele não é backlout. Tá? Então, uma coisa é ação material, uma coisa é backlout, outra coisa é o carro que leva. Tá? A ação processual ela se estabelece como um instrumento, como função. Tá? Um instrumento da ação material. Veja, não é um instrumento do processo. Tá? Ele é um meio, ou melhor dizendo, é um dos meios utilizados pelo Estado legislador para que eu possa processualizar a ação. Tá? Nesses tempos pandêmicos, o nosso grande dilema, né, com relação à ação, tá, é como eu posso fazer valer essa ação material sem ter que necessariamente buscar o judiciário. Tá? São os grandes problemas. Por quê? Primeiro que o nosso direito, o nosso direito brasileiro, tá, ele é extremamente dependente da atuação judicial. Tá? Embora nós tenhamos a arbitragem, tá? a chamada realização do direito material, ele tem uma dependência muito forte com o direito processual. Por quê? Porque ele necessita do processo para isso. Tá? E, claro, em tempo pandêmico isso fica complicado, por quê? Porque o acesso ao judiciário ele não fica mais tão pleno. Tá? Você pode dizer, mas tem a via eletrônica. Tá? A via eletrônica nem sempre, e muitas vezes você precisa ter o contato físico, né? Então a gente tem um problema muito sério com relação a isso. Mas eu não sei se seria possível, e aí é uma dúvida que eu tenho realmente, tá? De eu me valer da ação material, tá? Para realizar um direito motu próprio, tá? Impondo, sem que haja a intermediação do Estado. Veja, mesmo na arbitragem, os atos de força, por exemplo, mandamento, execução, tá, no Brasil, é feito através da atuação estatal. Então, assim, eu tenho sérias dúvidas se eu teria como, mediante o uso da ação material, tá, realizar isso. Mas, veja, isso está no campo mesmo da discussão, tá certo? No campo acadêmico. Tá? Gente, Sandoval, seriam essas minhas considerações. Eu acho que eu passei muito do tempo. Desculpe aí. Não, você não passou do tempo, logo porque você tem, assim, você é atemporal, Beck. Você não é submetido, você não é jungido aos efeitos do tempo, Beck. Beck, existe um autor italiano, que eu esqueci o nome agora, numa conversa que eu tive com o Alexandre Freitas Câmara, que ele disse que a ação material é um agir por si, e uma ação processual é um agir por outra em seu nome. E aí eu gostaria de lhe perguntar se, na verdade, a ação processual, uma provocação, obviamente, não seria meramente a substituição racional da ação material. E por isso o juiz é equidistante. Portanto, e é por isso que ele termina seu ato por meio de uma sentença, sentir aquilo que ele é pobre das razões dos sujeitos que estão ali envolvidos. Então, né, essa pergunta que seria, e nesse contexto, já nós temos ainda uns minutinhos ainda, seria verificar o seguinte: se isso não justificaria uma série de ações que não é dada a liminar, ou ações que são julgadas aí improcedentes nesse tempo de pandemia, porque é rápido demais para o juiz apreender os sentimentos dos sujeitos. Ele fica mais
pela osmose, pela televisão, pelas gritas, que obviamente é um sinal absoluto de sentença, de sentir. E eu gostaria de verificar o que é que você trabalharia, porque isso mudaria talvez um pouco o conceito de que poderia ter uma ação material no processo, porque todo pedido que eu faço em juiz é para eu ser substituído pelo juiz, o juiz vai me substituir, e essa é a razão da característica, de ter uma das características da jurisdição ser a substitutividade. Eu gostaria de compreender, obviamente, teoricamente, o que tu me dizes dessa situação, que me deixou muito, muito intrigado essa afirmação desse autor italiano, e obviamente eu tenho muita coisa que compartilho com você, estou aqui divagando com você nesse tema. Só não concordo contigo, é o agir por si. Esse agir por si que é impedido, que é cortado, na realidade. Né? Na verdade, o Estado, ele poda. Tá? Ele diz, olha, você pode, por isso que o Roberto está certo, quando ele fala que é impotência. Por que impotência? Tá? Porque eu não consigo realizá-lo plenamente. Só através da ação processual faço isso. E aí você está certo quando fala que o Estado, o juiz, ele tem esse papel substitutivo. Tá? Ele substitui mesmo. Tá? Mas em algumas situações que é curiosa, por exemplo, quando o magistrado ele decide, tá? Com base na especulação, na mídia, por exemplo, tá? Eu tenho sérias dúvidas se isso aí está no campo da ação processual, na ação material. Na realidade, ele está no campo da arbitrariedade. Né? O magistrado ele tem que decidir com base nos fatos trazido pelas partes. Né? Isso é um ponto interessante. Você traz um ponto muito interessante para a gente, por quê? Porque o ato decisório do magistrado, tá, ele tem que ter pauta no direito material alegado, que é demonstrado através das provas. Tá? E veja interessante, um ponto bem interessante que você colocou de liminar. Veja, a tutela antecipada, por exemplo. Né? Vou colocar a tutela antecipada antecedente, em que a parte entra com a ação, tá? E ele não quer, veja, ele não quer que seja declarado o direito. Ele só quer se internar. Só quer se internar. Tá? Não quer outra coisa. Só quer internação. Tá? Que poderia ter sido satisfeito de forma espontânea pelo hospital, e não foi. Certo? Ele só quer isso. Só quer isso. Tá? Ele vai alegar isso, o juiz vai analisar o caso e vai deferir ou não liminar. Veja, neste caso não tem sentença de mérito. Por quê? Porque a decisão apenas enfrenta um aspecto ou dois aspectos da ação. Porque como a ação material em pontos tem 5 efeitos, tá? O efeito que faz coisa julgada para pontes é o efeito declaratório. Não há declaração aí. Ele apenas diz, olha, interne. Normalmente é uma ação, uma eficácia mandamental ou executiva. Tá? Como é só mandamental ou executiva, a eficácia declaratória ela é tão fraca que ela não produz coisa julgada material. É por isso que a tutela antecipada antecedente, ela, uma vez estabilizada, ela não gera coisa julgada material, só gera formal. Por quê? Porque a decisão não julga ao mérito, apenas um aspecto parcial da ação, que é o aspecto executivo mandamental, que se antecede, que se antecipa. Tá? Então, nestes casos, eu tenho uma tutela antecipada de parcela da ação material. Tá? Porque eu só quero parcela. Isso é interessante, eu quero parcela. Tá? E aí, voltando à tua pergunta com relação à ação, eu entendo isso mesmo. A ação agir por si. Tá? Só que eu não posso, no Brasil, né, agir por mim em regra, tá? Salvo as exceções legais, porque o Estado tomou para si essa titularidade. Né? E aí eu tenho que me valer do judiciário. Tá? E nesse contexto pandêmico fica meio complicado, inclusive. É verdade. Então, é o seguinte, eu gostei muito das explicações aí e, obviamente, Henrique, isso daí vai desembocar no judiciário, né? Nós já vimos que a gente pode agir no nosso mundo com nós mesmos. Inclusive, essa atuação aqui só não é uma ação material e só não é uma pretensão porque não tem nenhuma violação. Se tivesse, poderíamos aqui estar discutindo isso daí. Deixa eu fechar aqui o tempo do... Tá vendo, Beck? Você antecipou seu tempo até. E a questão que eu provoco aqui, Henrique, é conectando os conceitos de ação material e ação processual que foi dito, como que num tempo pandêmico agora, obviamente, quase todas as ações estão voltadas para a tutela coletiva.
Tem muita tutela individual? Tem, mas a maioria está voltada, tem um fenômeno coletivo por trás, logo porque a pandemia, se tem algo difuso, se tem algo que a gente possa definir como difuso na vida, com certeza o coronavírus é um deles, porque ele não escolhe cara, é todo lugar, em todo mundo e tudo quanto é jeito. Considerando essa perspectiva de provocação do judiciário, já migrando para uma ação processual, então eu tive uma pretensão material resistida, eu tive uma ação material fracassada, impotência não, impotente, porque não resolveu nada, eu vinculo isso em uma pretensão processual, eu proponho isso numa ação processual, provoco o juiz. Como que tu analisas esses conceitos trazidos pela ação material, a ação processual do backlog, em relação à atividade do juiz, conectado com a relação, com a separação de poderes? Porque muitos deles, aqui, por exemplo, nós temos grupo de estudo aqui pelo Ministério Público atuando, e onde tem, no grupo de estudo não, grupo de WhatsApp, para tratar de matérias, onde tem da outra pessoa o Estado, o município, os municípios, a União, ou seja, nós estamos sempre vendo do Estado. E aí, obviamente, como você é procurador do Estado, está sendo uma missão inglória para você, ou talvez gloriosa, de dizer que o judiciário pode ou não pode intervir em política pública em tempos pandêmicos ou não. Vamos ver a destreza, o Henrique Mouta carece de qualquer tipo de apresentação. É essa provocação na mediação que eu lhe faço, amigo. Está ouvindo bem aí, Sandoval? Tá, né? Alto e claro. Vamos lá. Primeiro, eu queria comentar, o bom de falar por último é que dá para a gente fazer uma análise dos que falaram antes de mim, né? Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez essa parceria do meu amigo Sandoval. Também não vou falar quanto tempo eu conheço o Sandoval, nem quanto tempo eu conheço o backlog, porque aí vai entregar todos nós aí, que somos no período pré-backlaudiano. Então, o Almir eu conheço já um pouco mais recente, mas eu quero parabenizar os meus amigos nesse nosso encontro virtual, parabenizar o Almir pela sua apresentação muito pontual, contundente, convencedora, já me convenceu em relação a muitos institutos que foram colocados ali. Parabéns mesmo, Almir, meu amigo. Parabenizar o meu querido mestre Backlaude. Eu acho, Backlaude, que meu nome está escrito Pedro Henrique aí, eu estou fazendo alguns comentários, mas é porque meu filho estava usando o meu celular na aula de inglês, é o Pedro Henrique, né? Então, verifique se esses comentários aí do Pedro Henrique, na verdade, sou eu, Backlaude, sou eu que estou perguntando. Professor Henrique está aí. Tá, porque no meu celular estava Pedro Henrique, isso já aconteceu outras vezes. Dele assistir a aula lá na turma dele de inglês, aparecendo Henrique Mouta, ninguém sabe quem é, e eu já entrei em grupos com o nome Pedro Henrique, que às vezes ele usa o meu celular, enfim, não sei se está aparecendo aí como Pedro Henrique, como o Backlaude respondeu aí como Pedro Henrique, eu não sei se foi para mim ou está aparecendo o professor Henrique, né? Então, quero agradecer a vocês todos e quero comentar algumas coisas ainda em cima do que foi colocado pelo Beck e pelo Almir, e depois eu vou comentar sobre a questão da... Quer dizer, o Sandoval colocou aqui toda a lenha na fogueira, né? Para eu falar de ação material, ação processual, separação de poderes e pandemia. Te vira, em 20 minutos, te vira. Tudo bem, eu vou tentar fazer o máximo possível. Mas antes, eu queria só lembrar, Beck, que a gente redefine o papel do réu no processo em razão da nova conduta da atuação efetiva dos contradireitos. Eu tive, inclusive, eu acho que tu conheces o meu texto, a oportunidade de escrever no Código Antigo e também nesse Código Novo sobre a formação de títulos judiciais pró-réu, naquela discussão de que as sentenças declaratórias, elas constituem um direito do réu também e podem gerar um cumprimento de sentença em favor do réu. É um grande tema, porque se redefine, inclusive, a necessidade ou não de a apresentação de reconvenção ou de pedido contraposto, e levando em conta exatamente esse papel do réu dentro do processo. Então, é um grande tema e concordo contigo, meu amigo, sobre o exercício dos contradireitos. E aí eu fiz uma observação lá em cima, não sei se no meu nome é o nome do Pedro Henrique, que ainda hoje, alguns procedimentos especiais são intitulados e são consagrados pelo nosso legislador, levando em conta o direito material que lá está sendo discutido. Até hoje se fala em ação possessória, mas, na verdade, a posse é o exercício do direito material. Ação de uso capião, por exemplo, etc. E a gente mantém essas denominações de ações, mesmo com o Código Novo,
voltadas para o exercício do direito material. Então, passando isso, eu quero colocar algumas observações para vocês, no que eu reputo, na verdade, é um tripé, digamos assim. É o primeiro, o acesso à justiça, a intervenção judicial e separação de poderes. Por quê? Vivendo nesse mundo pandêmico, eu concordo muito bem com as colocações do Almir e do Baclaud, que o exercício da jurisdição está, entre aspas, incompleto, que nós não temos um exercício do contraditório absolutamente garantido, esses julgamentos virtuais são complicadíssimos, nem todos os advogados, nem todas as partes têm essa facilidade de acesso à tecnologia. Então, a realidade, a OAB está em cima disso também, em relação às sessões virtuais, julgamentos virtuais, cada vez mais se ampliando, é um caminho sem volta. O próprio direito fundamental à tutela jurisdicional está sendo repensado em razão da tecnologia. E, ao lado disso, quero crer também, que está sendo discutida a questão da própria existência de um novo conceito de separação de poderes. O novo conceito de separação de poderes. Por quê? E um novo conceito de direitos fundamentais. Eu cheguei até a falar um pouco sobre isso na nossa live, não foi, Sandoval? Porque, em razão de grandes discussões de direitos coletivos, eu falo um pouco da pergunta do Sandoval, a gente acaba tendo que sacrificar alguns direitos. É a velha discussão mesmo de colisão de princípios, de colisão de direitos, de ponderação de direitos, mas essas discussões estão sendo absolutamente instantâneas. Em razão desse mundo pandêmico que a gente está vivendo, vira e mexe, os nossos direitos fundamentais de grupos e categorias são judicializados e são restringidos. Com o objetivo de quê? De garantir, talvez, outros grupos e outros tantos direitos fundamentais. Há um verdadeiro conflito de direitos fundamentais, aí usando a nossa expressão aqui, um conflito de exercícios de direitos materiais, que não foram exercitados com a ação material e são exercitados, então, por força do papel do Poder Judiciário, e o Judiciário fica numa situação de absoluta instabilidade. Então, em razão desse momento de crise, o primeiro ponto, o primeiro corte que eu quero fazer, nós vamos chegar a uma conclusão de que nós estamos vivendo uma instabilidade dos direitos fundamentais. Por quê? Porque a partir do momento que você judicializa o muito, em todos os momentos, de causa de pedir Covid, você judicializa muitas situações jurídicas envolvendo Covid, você acaba tendo que dar uma solução não sempre uniforme. E eu vou citar aqui, desde a Lei Geral do Covid, que é a lei que foi estabelecida logo no início, depois que foi decretada a calamidade pública no Brasil, pelo Decreto Legislativo 020 do Congresso Nacional, a Lei Geral do Covid foi a 13.979. Então, a partir daquele momento em que a Lei Geral do Covid começou a ser judicializada pela ADI 6341, a DPF 672, e que se chegou à conclusão de que a política pública de saúde, pautada ali no 21, inciso 18 da Constituição, ela é solidariamente de responsabilidade dos entes federativos, ou seja, a União, Estados, municípios, Distrito Federal, você acabou gerando, então, uma instabilidade do próprio exercício da jurisdição. Ao ponto que, em algumas situações, a jurisdição provocada, em caso de Covid, em caso de políticas públicas de saúde, ela resolve atuar numa condição de autocontenção. Exemplo, Pernambuco, que houve a tentativa de judicialização do Covid na Justiça Estadual, houve uma tentativa de provocar o Poder Judiciário para ele chamar a preponderância do seu papel de garantia do direito fundamental e decretar o lockdown lá em Pernambuco ou na região metropolitana de Recife. E no primeiro momento, aquele juízo entendeu que o Judiciário não poderia se meter, entre aspas, adentrar nessa esfera, porque era de esfera de exercício do outro poder. Ou seja, dentro das nossas garantias fundamentais, o exercício de política pública de saúde seria atributo do Poder Executivo. Só que isso gera uma instabilidade jurisdicional. Ora, se esse magistrado de Pernambuco, acho que é magistrado estadual de Pernambuco, atuou, por exemplo, com uma conduta de autocontenção, isso não aconteceu no Maranhão, onde também se discutindo direitos fundamentais, onde também se discutindo grupos, daqui a pouco eu vou falar de conflitos de direitos materiais no âmbito do processo coletivo, mas no Maranhão a solução foi outra. A solução foi outra, levando em conta que aquela realidade também de Covid,
uma vez provocada a jurisdição federal naquele momento, o juiz federal decretou o fechamento ali de São Luís, decretou lockdown, né, São Luís e região metropolitana, quer dizer, o judiciário chamando para si, nós estamos falando de separação de poderes aqui, então o judiciário chamando para si a política pública de saúde, que lembrem, o Supremo já tinha declarado na ADI, nessa 6341, e na DPF também, que eu mencionei, já tinha declarado que a competência de política pública de saúde seria de todos os entes federativos, quer dizer, em tese, Poder Executivo. Mas no estado do Maranhão, quem deu essa preponderância foi o Poder Judiciário. Em que sentido? Fecha tudo. Vou garantir direitos fundamentais, mas eu também estou violando direitos fundamentais. Essa é a judicialização da instabilidade, ou usando a expressão aqui, a judicialização da tragédia, da catástrofe, do desastre. Você tem multiplicidade de grupos de direitos fundamentais. Se eu realmente, garantindo direitos materiais aí, de todos nós ali, vamos imaginar que a gente esteja em São Luís, ligados à saúde, de outro lado, eu também não garanti outros grupos de direitos fundamentais, como trabalho, emprego, escola, etc. O que eu estou mostrando no primeiro momento, eu já vou passar para o segundo momento, que a gente combinou de falar 15 a 20 minutos, né? É que, em razão, primeiro, da instabilidade advinda desse conflito estruturante, olha aí, eu acabei de falar do desastre, o Backlaut falou aí do Zanetti. Sim, do Zanetti, o direito do desastre, da catástrofe, etc. Então, mas a partir do momento que eu judicializo, eu levo para o judiciário, parece-me que a melhor solução é o velho e bom processo estruturante, para se conseguir encontrar uma solução razoável para o problema. O que não pode, eu vou ter uma instabilidade de um juiz determinar o lockdown, o outro juiz não determinar o lockdown, ou, pasmem, um ministro do Supremo, por tutela provisória, ele pode decidir a sorte sem recurso algum para órgão maior. Como aconteceu nessas ADIs, por exemplo, aqui. A reclamação 39, eu anotei algumas aqui, 971 de São Paulo, foi uma discussão de fechamento de rodovia no estado de São Paulo. A ACO 3364, com tutela provisória, era uma discussão do Distrito Federal contra a União. Quer dizer, dois grupos aqui, dois entes federativos. O problema do Distrito Federal é que os órgãos públicos federais estão no Distrito Federal. Então, como a União não fechou, não implantou o teletrabalho, bateu aonde na porta? Do Poder Judiciário. E aí tu tinha dois grupos de entes federativos dizendo, olha, Judiciário, diz para a União implementar o teletrabalho, a União vem dizer, não, o Distrito Federal te mete lá na tua seara, eu implemento se eu quiser. Só que o DF estava dizendo, não, mas tu estás aqui dentro do Distrito Federal, então tu tens que implementar o teletrabalho, porque eu estou determinando o teletrabalho. Então, são conflitos entre entes federativos, levados ao Poder Judiciário, e que, no fundo, vai gerar aqui, além da discussão de competência, a separação de poderes também. E, além disso tudo, ainda vivemos uma crise política, que o nosso presidente, e não estou aqui polemizando política, mas é um exemplo, nosso presidente, chefe do Poder Executivo Federal, transita no Distrito Federal sem máscara. Mas já há uma determinação do Distrito Federal que é obrigatório o uso de máscara para locomoção em locais públicos. Como é que ele não usa? Mas é Poder Federal. Não tem, mas o Poder Federal está dentro do Distrito Federal. Então, existe essa multiplicidade de situações jurídicas envolvendo grupos de direitos fundamentais, grupos de entes federativos que acabam, essas multiplicidades de situações jurídicas, acabam provocando o Poder Judiciário. Qual é a melhor razão? Qual é a melhor solução? Talvez, penso eu, uma solução dialogada. Vou dar aqui 2 últimos casos para a gente pensar. Eu reputo, e provocando o Sandoval, eu falei disso na live da semana passada e provoco de novo. Talvez aqui, quando se leva a crise, o desastre, para o Poder Judiciário, eu penso que está em voga, está em discussão 3 campos aqui do direito constitucional. A questão da separação de poderes, do acesso à justiça e da intervenção judicial em atributos de outro poder. Então, colocando isso, parece-me que tem 3 caminhos aí, ou 4 caminhos para o Poder Judiciário. É uma conclusão que vou apresentar para vocês e vou dar 2 exemplos e encerro a minha participação nesse primeiro momento. O primeiro é o juiz ativista, que realmente ele é chamado para si e diz, não, aqui a separação de poderes de hoje não é aquela separação de poderes pensada lá, por Montesquieu, etc. A separação de poderes hoje é diálogo, sim. Então, se o executivo não prepondera nessa atuação, eu vou atuar. Segunda possibilidade é o juiz de autocontenção.
Ó, vamos lá, como aquele juiz de Pernambuco. Eu não vou tomar iniciativa de um lockdown, porque eu estudo todo técnico, é formado aí pelos órgãos do Poder Executivo. E, no meu modo de pensar, uma solução intermediária e mais interessante, provocando todos aqui os que fazem parte desse grupo de 48 pessoas aqui, o grupo de pesquisa também do Sandoval, e o meu também, tem alunos meus do grupo de pesquisa aqui, seria pensar em um processo estrutural. Esse processo estrutural parece-me que foi o estabelecido aqui no Distrito Federal também, onde, no primeiro momento, o governador já tinha opinado por ato pessoal, né, porque Poder Executivo atuando, em garantir direitos fundamentais em relação à abertura dos shoppings, ou melhor, a abertura do comércio. Ele iria abrir um grupo primeiro, depois outro grupo, o restaurante não abriria agora, boate também não, local fechado não, cinema não, etc. não. E isso foi judicializado. A judicialização da crise, a judicialização do desastre, a judicialização, então, levando ao Poder Judiciário a discussão de intervenção, acesso à justiça, separação de poderes e direitos fundamentais. No primeiro momento, eu penso que a decisão não foi com a consagração do processo estruturante, porque ele determinou o Judiciário Federal, naquele momento, provocado pelos 3 ministérios públicos aqui do Distrito Federal, ele se manifestou, não pode, não vai abrir agora, porque eu quero estudar melhor o caso. Quer dizer, absolutamente protagonista do Poder Judiciário. E, no segundo momento, o juiz sentou, sim, com o autor, sentou com o Ministério Público, sentou com a Defensoria Pública, todos os atores ali envolvendo aquele grupo e múltiplos grupos de direitos fundamentais. Eu costumo sempre dizer que não existe direito difuso de todos. E nem todo coletivo é de todo mundo. É erro você falar em difuso de todos nós. Porque você tinha ali multiplicidade de direitos fundamentais, o grupo econômico, o grupo dos restaurantes, o grupo dos hotéis, o grupo da boate, o grupo da escola, que até agora não abriu, e eu acho que é só em agosto. E se criou, então, um processo estrutural ali, já autorizando desde a semana passada a abertura de alguns momentos, horário reduzido, etc. Quarta ou quinta-feira agora abre alguma outra coisa, os restaurantes estão querendo ver se abrem antes do Dia dos Namorados, para faturar no Dia dos Namorados. Enfim, havendo, sim, um processo estrutural. Tá bom? Então, esse é o penúltimo exemplo para eu conversar. E eu queria conversar um pouquinho, que eu acho que foi um caso bem bacana, Sandoval, para a gente fechar, nesse primeiro momento, minha participação, que foi o habeas corpus 580.653, também de Pernambuco, coincidentemente, de Pernambuco, que me faz lembrar aqui a discussão de grupos de direitos fundamentais. Me faz lembrar de que os nossos direitos fundamentais, agrupados dentro de um seio social, esses direitos fundamentais podem ter tratamento jurisdicional que não seja uniforme. Eu dou preponderância para um em detrimento de outro. Então, o que se quis nesse habeas corpus? Ele foi bem interessante. Primeiro que é um habeas corpus civil, que já é uma coisa diferente, digamos assim. A gente está acostumado com o habeas corpus penal, tudo bem, tem habeas corpus civil, lá nas medidas atípicas, mas eu nem quero discutir medida atípica, que não é o nosso momento de reflexão. Aqui foi um habeas corpus coletivo, outro tema legal, habeas corpus coletivo, usando o habeas corpus para o direito coletivo, sim. A impetrante aqui, deputada estadual de São Paulo, desculpa, de Pernambuco também, deputada estadual de Pernambuco, é outro segundo exemplo de Pernambuco. Então, ela levou ao judiciário a seguinte discussão. Eu, impetrante, discutindo o direito difuso, não quero que fique subordinada ao decreto do governador de Pernambuco envolvendo limitação e restrição de locomoção. E por que ela impetrou habeas corpus? Porque ela entendeu que aquele decreto de Pernambuco violava direito de ir e vir coletivo. Quer dizer, direito material nosso, direito fundamental nosso de ir e vir, judicializado num habeas corpus coletivo, e no outro grupo, direitos fundamentais nossos, também, de permanecer em casa para evitar a contaminação. Onde está o processo coletivo? Onde está o direito coletivo num caso desse? Você tem direito coletivo no polo ativo, sendo judicializado, levado ao judiciário, levado ao STJ, porque era ato do governador, o governador era a autoridade coatora, então foi logo, a competência foi logo para o STJ. Segundo ponto, no polo passivo do habeas corpus. Ali se discutia o quê? O direito fundamental de todos nós. Porque não indo para a rua, evitava que a curva se ascendesse de uma forma muito mais vertical, aquela história que a gente está sempre discutindo. A solução dada pelo ministro Schietti aqui foi uma solução intermediária. Nem conheceu do habeas corpus, falou um pouco de política, falou que o judiciário não vai se meter nisso, mas seria uma bela discussão, e aí eu já vou concluindo essa primeira participação, meu caro Sandoval, para a gente perceber que quando a gente leva para o judiciário o nosso campo de direito material, seja individual,
seja em grupo, etc., o judiciário tem várias condutas a utilizar, especialmente quando eu estou diante de princípios constitucionais. E na jurisdição da crise, ou na jurisdição, ou na judicialização do desastre, desse momento absolutamente diferenciado que a gente está vivendo, não existe uma solução fácil. O mesmo judiciário que disse aqui que não vai intervir, pode ser aquele que diz que vai intervir ali. O mesmo judiciário que diz que a separação de poderes deve prevalecer aqui, pode ser o mesmo judiciário que, numa outra demanda, adentre um pouco mais, estique um pouco mais a corda e determine condutas interventivas. Ou seja, para dialogar com os meus amigos Beck e Almir, a partir do momento que essa conduta de direito material, essa ação material, é levada ao Poder Judiciário, o protagonismo do Poder Judiciário pode dar uma solução que, dependendo dos outros valores em discussão, não alcance um resultado único. E esse resultado único gera conflitos dessas três espécies: intervenção, acesso à justiça e separação de poderes. Então, nós estamos vivendo em um campo de discussão dos direitos fundamentais, onde a solução é absolutamente instável. E antes de terminar, então, eu quero só lembrar e fazer uma propaganda, viu, Sandova, que o meu grupo de pesquisa, do CESUPA, de Belém, também transita nessa judicialização de direitos fundamentais. Vi aqui até membro do meu grupo de pesquisa. Agora eu vi aqui a Taniele. Não sei se tem mais alguém aqui do meu grupo de pesquisa. Se tiver, dá uma notícia aqui no chat. E sexta-feira nós vamos fazer um encontro do meu grupo de pesquisa, também nesse ambiente, sobre processo coletivo e processo estrutural. Eu não vou falar nada, eu vou só mediar, como está fazendo aqui o Sandoval. Quem vai apresentar vai ser os nossos amigos anepianos também. Rodrigo da Cunha, lá de São Paulo, a Beatriz, do Rio Grande do Norte, e o Arthur Laércio, que é o nosso coordenador da graduação em Direito do CESUPA, que é meu coordenador do grupo de pesquisa. Então, já está feito o convite para vocês aí, tá? Vocês que estão aqui hoje, sexta-feira, mesmo horário, de 16 às 18, eu mandei o convite do webinário para o amigo Sandoval, e eu queria contar com a presença de vocês na sexta-feira também. Dito isto, passei meu tempo. Sandoval, devolvo a palavra. Me desculpe aí que eu passei 3 minutos pelo meu cálculo. Que isso. Um prazer te ouvir. Eu acredito que as questões da pandemia realmente vai trazer muita confusão, não só por causa das teorias, mas porque nós estamos com a psique abalada. Nós estamos sob muito medo, nós estamos sob muito receio, nós estamos... o hipocampo opera em uma atuação muito mais forte, os sentimentos são muito mais captados do que qualquer tipo de racionalidade. E isso traz um problema, sim. Eu acredito até, Henrique, que a causa de pedir, as teorias da causa de pedir, da substanciação e da individuação, deveriam ser revisitadas, por exemplo, para explicar a tutela coletiva. Porque a teoria da individuação, que pega a relação jurídica realmente, sem se ater especificamente na relação dos elementos da demanda, traz muito melhores explicações do que efetivamente traria a teoria da substanciação, que é onde mais nós atuamos. Mas isso fica para um outro momento. Já conversamos sobre isso, né? Que a gente já fez uma autoprovocação aí sobre a questão da teoria geral do processo coletivo, né? Exato. Eu acho que isso dá para conversar e conversar à parte, porque ele demanda raciocínios complexos, revisitando cada instituto. Como é que é o pedido imediato, o imediato e imediato, como é a causa de pedir, próxima e remota, quais são as teorias de causa de pedir que informam isso daí. Ou seja, dá para discutir uma série de questões, principalmente o campo da legitimidade sobre esse aspecto. Eu sou um adepto é muito engraçado que, no caso Marshall, quando Marbury versus Madison, que foi pelo juiz Marshall dos Estados Unidos, na verdade tinha um confronto acadêmico ali. O Marshall, ele pregava que o judiciário tinha uma certa preponderância na análise constitucional, porque não queria dar ao parlamento, porque os Estados Unidos estavam sendo ameaçados pelo parlamento inglês. Logo,
Se eu estou sendo ameaçado pelo parlamento, eu não quero meu parlamento forte. Fiz um judiciário razoavelmente forte para contestar o parlamento. Mas Madison, e não é à toa que é Marbury versus Madison, é o mesmo Madison e Jefferson, ele dizia que Montesquieu estava certo, porém gradualmente. Ele dizia que a separação de poderes não era só uma proteção do jurisdicionado em relação ao abuso de poder estatal. E aí você, como mandado de segurança, deve entender que é o remédio heróico para tentar conter, em alguma medida, algum abuso de poder em alguma seara. Ele disse que a separação de poderes também era uma divisão de trabalho, e que essa divisão de trabalho só se justificava se fosse para trabalhar, por isso preponderantemente. Se porventura alguém que foi designado para fazer não fez, o outro está autorizado a fazer, mesmo que se possa fazer aquela classificação de típico e atípico. É muito engraçado que o processo estrutural invade totalmente, quando o réu é o Estado, invade totalmente a intervenção do judiciário em política pública e todo mundo, como está na crista da onda, ninguém fala nada. E quando o judiciário entra decidindo em política pública, ele entra em toda uma seara a esse respeito. Então, provocar materialmente uma tutela coletiva, provocar processualmente uma tutela coletiva e discutir a separação de poderes, para mim, é um tema que carece de teoria. Porque é muito engraçado, a gente pensa que a teoria, a primeira coisa é teorizada para depois fazer, não é não. Primeiro as coisas são feitas de acordo com o que a gente acha naquele momento como certo, como errado, de acordo com aquele campo ético ou moral de julgamento de certo ou errado da vida prática. Depois as pessoas ficam dizendo, mas vem cá, e isso se justifica como? A tutela coletiva, de repente, entra no Brasil, numa tutela individual, bagunça todas as teorias de Liebman possíveis e imagináveis, bagunça a legitimidade, bagunça pedido, bagunça causa de pedido, bagunça coisa julgada, bagunça execução, ou seja, eu tenho um título executivo em transporte no tíribus, onde as partes que estão na sentença não é as partes que estão na execução, na liquidação, bagunça tudo, todo mundo entende como aquilo está tudo certo, mas ninguém teoriza sobre nada. Então, por isso, a importância, sim, de nós voltarmos atrás um pouquinho, revisitar e ter um discurso teórico interessante para racionalmente justificar que aquilo dali não é extraterrestre, aquilo dali é terreno e tem, sim, campo teórico que suporta aquelas ações, e mesmo que seja no campo moral e no campo ético. Eu, obviamente, adoro aí a discussão sobre isso daí para levar, mas eu gostaria de abrir um tempo para perguntas. E aí eu estou fechando aqui essa discussão a esse respeito. Eu só fazer uma complementação aqui, que o momento é agora, né? Senão, se fosse semana passada, eu não poderia falar isso. A gente fala muito na discussão histórica do processo estrutural, na discussão que eu pensei que fosse essa que eu estou falando, a outra, que você falar do caso do Brown versus Board of Education, lá da década de 50 dos Estados Unidos, a discussão da segregação racial. E ali, naquele momento, se pensou num processo estrutural para enquadrar os negros ali nas escolas que eram tidas como escola somente de brancos. Eu só quero lembrar o pessoal todo que está assistindo aí que o problema da segregação racial nos Estados Unidos, que supostamente inspirou no nosso processo estrutural, é seríssimo. E que nesse caso aqui foi um caso emblemático. Mas o problema é seríssimo, não apenas a questão da educação, é a questão de segurança, questão de oportunidade. Tanto é verdade que a gente está vivendo aí, eu acho que hoje é o 6º dia de conflito nos Estados Unidos, advindo do quê? Da morte de um negro por um policial branco, sem a mínima possibilidade, condição de reação. E a gente está vendo a quantidade de conflitos que estão gerando nos Estados Unidos. Então, essa discussão inspiradora do nosso processo estrutural do Board versus Board of Education, vale a pena a gente colocar como memória histórica, mas não dizer que o problema da segregação dos Estados Unidos, em todos os níveis, não apenas de educação, ele se resolveu nesse caso aí. Muito pelo contrário, continua sendo seríssimo o problema racial, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tanto é verdade que a gente está restabelecendo uma velha discussão aí de policial branco que matou o negro e tudo isso que a gente está vivendo aí nesses dias muito complicados aí dos Estados Unidos. Eu queria só registrar isso, tá?
Sandoval, que a gente não pode cegamente dizer que o problema da segregação foi resolvido nos Estados Unidos. Sabe? Mas porque o caso Brown versus World Education, que foi desde o outro, que era o do Percy, ele só quis garantir a educação para os afrodescendentes ou para os pretos no mesmo patamar dos brancos. Ele não teve a pretensão ali, não foi objeto dele acabar com a segregação racial, mas sim na área da educação, foi limitada nisso, mas eu concordo. Lá, para mim, essa questão é ético-moral e estrutural dos Estados Unidos. Tem toda uma perspectiva ética, moral e estrutural, concordo. No Brasil também, tá? Tem essa... O amigo Beck pode falar isso com muito mais propriedade, porque eu tenho vácuo de vivência nisso, com muito mais propriedade. Então, abrindo aí a palavra, que acho que o amigo Beck quer falar alguma coisa, logo em seguida abro as perguntas. Quem quiser se manifestar no chat aí sobre alguma pergunta, ou mesmo eu posso abrir o áudio. Beck, pode falar. É bem colocado, o Sandoval, a questão racial no Brasil é uma questão muito séria, inclusive, né? A gente tem que... E não só racial, na verdade, a questão da saúde mesmo. Eu estava comentando um tempo desse, olha, o problema da saúde no Brasil, né, com essa pandemia, né, explodiu, mas para a sociedade, a classe chamada classe baixa, a inexistência de uma saúde com qualidade, ela é uma realidade normal, né? O que está acontecendo hoje é que a gente está com um problema de pandemia que atinge todas as classes. Mas essa questão da deficiência da saúde é muito forte. Com relação à questão racial no Brasil, seja ela tanto do ponto de vista do negro como a questão do índio, né, do indígena, né, do nativo, tá? É muito forte aí no Pará, né, muito forte aí no Pará, no norte, né. Aqui no Nordeste ela diminui muito, né, embora eu tenha ascendência indígena também, né, mas aqui é muito mais, a miscigenação, ela diminuiu bastante essa questão, né, assim, diminuiu a existência, tem muitos grupos índios ainda, mas a maioria está incorporado, como no meu caso, meus bisavós que têm origem indígena, né? Mas o preconceito com relação ao negro é muito forte, entendeu? Mesmo no Nordeste, inclusive. A gente vê, por exemplo, que os cargos públicos, né, por exemplo, eles são cargos que são majoritariamente ocupados por pessoas brancas, né? E isso é um problema com relação a isso. Não sei até quando isso vai ser resolvido, tá? Quando vai ser resolvido essa questão, né? E o Brasil tem esse problema, por exemplo, o STJ mesmo só tem um nicho negro, né? Você tem e um país que é muito miscigenado. Então a gente tem uma questão racial muito interessante, tá? E que não é jurídica. Veja só, o jurídico respinga, na realidade. É muito mais cultural, que tem que resolver isso como nação, né? Mas é uma questão que é pano para manga, discutir sobre essa questão de raça. É verdade. Então, está aberta aqui a oportunidade para os amigos que estão aí participando, queria agradecer, e mostrar que a audiência se manteve ali, sempre com a mesma quantidade, ou seja, de alguma forma aprendendo. Aprender 2 horas uma pessoa é porque as pessoas estão gostando mesmo. Então, estão aqui à disposição. Quem quiser formular alguma pergunta, fique à vontade. Se, porventura, não formularem em alguns segundos, eu vou começar a perturbar o Almir, o Beck e o Henrique já já. Bruno, você fez pergunta aqui, né, Bruno? Você quer fazer de forma verbal logo? Alô, o Sandoval? Opa, Bruno. Pois não, Bruno. Vamos lá, Bruno. Interage aí, faz a pergunta, senão eu fico lendo lá. Você já faz direto. Não, a questão que eu estava comentando lá no chat, antes de mais nada, parabenizar tanto o Almir como o Henrique e o Beck pela exposição, né, e é um tema tão, às vezes, tão esquecido, e hoje em dia está tão importante quanto a questão da diferenciação, né, da ação material e da ação processual, e também a questão da judicialização, tá? Então, o comentário que eu fiz ali é a questão esse tema que nós estamos trazendo, principalmente o Henrique trouxe, a questão da política pública, né? Será que esse caso de falarmos que que a questão de falarmos de
da política pública já não é mais um caso agora somente do gestor administrativo, né? O ativismo judicial está muito presente, então a gente pode perceber que o próprio judiciário está se metendo cada vez mais nisso daí, só que é uma época excepcional, certo? É nessa época excepcional que a gente está vendo o Poder Judiciário. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte, pode ser o Henrique, pode falar sobre isso, e quando o caso que não foi excepcional, situação de temperatura, de grau e pressão, tranquilo, quando tudo isso passar, será que aí a política pública vai vir a ser objeto também de demanda junto ao Poder Judiciário? Se quiser, Henrique, eu posso começar, o Henrique pode falar. Eu vou falar o seguinte. Na DPF 45, numa decisão monocrática, é engraçado porque, apesar de ser a DPF uma decisão monocrática, portanto, não é vinculante formalmente, ele é vinculante materialmente. Eu até trabalho isso com o Breno Bahia sobre o efeito vinculante material e o efeito vinculante formal dos precedentes. Eu acredito que a intervenção, eu não uso a palavra precedente obrigatório porque eu estou me filiando ao positivismo de Friedrich Schauer e, portanto, eu uso mais a palavra vinculante. Mas aí o que acontece? Lá ficou uma decisão monocrática dele, depois de perda de objeto. Instaura, portanto, no Brasil a possibilidade de intervenção de judiciário e política pública. E, a partir daí, com base foi julgado várias ações na área da educação, onde permitiu deixar de construir estádio para construir hospital, ou escola, depois na área da saúde para construir hospital. Teve vários municípios condenados para construir creche na educação infantil. Então, várias premissas. Na área de saúde, eu tenho a STA 175. Olha só, uma suspensão de tutela antecipada, decidido pelo Supremo, pelo plenário. Não tem eficácia formal vinculante, foi uma STA, onde teve, inclusive, uma audiência pública, onde os ministros condutores foram Gilmar Mendes e Celso de Mello, onde eles estabeleceram que a questão da política pública já está toda definida, então a questão exatamente de descumprimento do Poder Executivo na área da saúde, portanto, poderia atuar. Então, eu não só acredito com base nesses precedentes do Supremo que eu acabei de falar, como também acredito com base nas teorias da separação de poderes de Jefferson e Madison, que eu até adoto também, de que sim, a mesma situação que eu fundamento que a Defensoria Pública pode propor ação civil pública, sim, no caso que o Ministério Público pode, porque quem não pode, quem faz ineficiente, quem protege pouco, quem tem pouca responsabilidade, alguém deve fazer em seu lugar. Essa é a minha arrumação teórica, a minha arrumação acerca da tua pergunta diretamente, mas eu deixo aí para o Henrique fazer a resposta e arrematar. Vai, Henrique. Obviamente, Henrique, Beck, Almir, todos eles podem falar, porque ele falou, eu estou passando... Vamos lá, se vocês puderem falar, não tem problema nenhum, okay. É uma honra, é muito bom. Bruno, isso, na verdade, não é novidade. O que a gente está percebendo agora, com esse período de desastre, é que isso sempre existiu. Na verdade, o tema judicialização de políticas públicas é um tema do século passado, cada vez mais dialogado. Nós temos autores aqui do nosso PPGD, do CESUPA, do PPGD da UFPA, provavelmente também da UFAL, alunos nossos que escrevem sobre isso. O próprio Jean Carlos, nosso colega professor, foi a tese de doutoramento dele, Política Pública e Poder Judiciário, né? Inclusive na segunda ou terceira edição. Então, esse sempre foi um tema, sempre vai continuar sendo um tema. Porque, infelizmente, aqui é Brasil, e a gente esquece de uma tragédia com outra tragédia. A gente esquece que a gente já passou, nos últimos 2 anos, por queimada na Amazônia, Mariana, Brumadinho, Mariana um pouco mais além, né? Brumadinho, óleo no litoral brasileiro, e outras tantas situações de desastre de processo coletivo, e todas são judicializadas. Então, eu concordo com o Sandoval, que o STF tem vários precedentes, cada vez puxando mais, esticando mais a corda, abrindo a possibilidade dessa intervenção, inclusive garantindo bloqueio de valores da fazenda pública, que é uma das prerrogativas, seria impenhorabilidade, quando você está diante de políticas públicas de obrigação de fazer. Então, agora nós estamos vivendo um momento de um boom da tragédia Covid. Mas isso não quer dizer que outros não, infelizmente,
vão vir pela frente e outros tantos já vieram. E, principalmente, quando eu falo em direitos individuais, Bruno, infelizmente, pela falta de garantia de direitos individuais de saúde, educação, etc., o judiciário sempre vai ser provocado. Então, ele sempre vai ter que discutir esses três mundos que eu falei aqui: o mundo da intervenção, o mundo do acesso à justiça e o mundo da separação de poderes. Então, não é agora e nem de ontem. Faz muito tempo que se discute isso e a gente vai continuar sempre falando disso daqui para frente, cada vez com maior grau de intervenção, exatamente pelo fato que o Sandoval mencionou há pouco, de que a gente vê as omissões daqueles que têm que fazer, das omissões do Poder Executivo. Então, quando se fala de omissões continuadas, mais ainda vai se colocar diante de um protagonismo do Poder Judiciário. Então, esse não é um tema novo, mas ainda é um tema muito convidativo, em razão usando a expressão que eu já utilizei aqui, da corda está esticando cada vez mais no âmbito da intervenção judicial. Ok, Brunão? Então, acho que eu te respondi, né? Eu vou fechar o microfone aqui para não dar interferência. O Beck e o Mi querem falar alguma coisa? Só queria tocar uma coisa interessante que me veio agora. Veja que interessante a questão do CNJ com relação ao Serviço Público Judiciário. Que numa atuação de ofício, ele determinou a suspensão do serviço. Veja que a gente está tendo uma atuação do Poder Judiciário, não só do ponto de vista na esfera judicial, mas como na esfera administrativa e até mesmo legislativa, né? Que algumas questões se discute-se, por exemplo, não se estava invadindo reserva legal. Então, esse campo da atuação do judiciário no Brasil, ele é um campo a ser estudado. Na verdade, a gente tem as nossas críticas, mas tem que lidar isso com uma realidade. Tá? É uma realidade que tem que ser estudada realmente pela academia, para saber até que aspecto aconteceu, o que aconteceu agora, tá? Já vinha acontecendo, ou seja, o Poder Legislativo, o Judiciário, legislando em matéria processual. Tá? Inclusive, isso vem sendo algo muito comum, através do CNJ, principalmente CNJ, né? Mas agora a coisa que tomou nova proporção. Né? Então, é um tópico que eu queria só lançar para o debate. Né? Olha, eu tenho uma questão. Quer falar, Almir? Lá dentro, né? Se a gente analisar a evolução da sociedade, a evolução da humanidade, até metade do século passado, as nossas relações sociais eram tipicamente, vamos dizer assim, além de rurais, mas a manifestação, a modificação era muito lenta. A partir da metade do século passado, as nossas relações sociais começaram a ter um pulo, cara, uma dinâmica muito grande. Né? E aí o judiciário vai ter que responder essa dinâmica. Era imaginável você falar em casamento de pessoas, por exemplo, do mesmo sexo, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Discussão de patrimônio, sobre essas coisas todas, sobre essa situação toda. Então, é essa movimentação, é essa dinâmica social que o judiciário vai ter que dar conta. E quando ele não dá conta, a gente vai passar material. Mas ele vai ter que dar conta. Só um adendo que eu ia fazer é a colocação do Beck. Olha, é muito engraçado que se isso daí já era, imagine em tempos de pandemia. Eu já vi portaria dizendo que era atividade social essencial, inclusive no Ministério das Minas e Energia, dizendo que minério de ferro era atividade essencial. Decreto municipal, decreto de governador, eu já nem sei mais o conceito de lei, seja para fins de ação rescisória, seja para fins de Constituição, seja para qualquer fim. O certo é que, nesse momento agora, existe um sequestro das amígdalas, não as amígdalas daqui, mas amígdalas emocionais, e nossa racionalidade fica presa. Nós estamos perguntando pouco sobre isso. Nós estamos questionando muito pouco. E o Beck está falando uma questão interessante. Todo mundo fala em intervenção judicial em política pública. O Ministério Público atua em política pública direto no campo da ação material. Direto, está aí o CNJ. Assim, as defensorias estão lá negociando uma tutela autocompositiva, negociando, dialogando a esse respeito. Eu tenho um doutrinador das teorias do diálogo, que é do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele agora, Rodrigo, esqueci o nome. Mas o Rodrigo diz o seguinte: a intervenção em política pública do judiciário é típica de sociedades plurais. O que acontece?
como não é nos Estados Unidos, que tem 2 partidos, republicanos e democratas, o Brasil tem muitos, determinada concepção política tem medo de ser oprimida pela outra que ganhar, então ele tem que dar poder ao judiciário para combater a possível opressão. Verifique que agora quem está propondo ação no Supremo é o PSOL, é o PT. Quando o PT estava, era o PSDB, era todo, ou seja, o grupo que está fora do movimento político fica com medo. E a política pública que o outro faz, ele quer contrariar pelo Supremo. E aí o seguinte, no Brasil, até a fundamentação da sociedade, até a pluralidade de pensamento político no Brasil, de ética, de moral, de qualquer coisa que seja, é propício para o judiciário falar assim. Agora, uma crítica que eu faria era, o judiciário às vezes decide qual política ele deve intervir, qual política não deve intervir. O Brasil não tem uma arrumação teórica com base em Sunstein, com base em Dworkin, com base em qualquer teórico desses políticos para fundamentar a sua atuação. E, obviamente, que a gente judicializa. Preste atenção que os partidos políticos, aqueles que são daqueles mesmos partidos que são de prefeitos, de governadores, de presidentes que reclamam que o Supremo está intervindo, são eles que vão provocar o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para dizer que eles estão fracos e que o Judiciário deve fazer intervenção nesse sentido. Essa é uma premissa por meio de qual, para mim, se explica de forma razoavelmente clara que o Brasil, isso é uma realidade, não tem como. E muitas vezes o Judiciário tem que dar a resposta sim. Por quê? Porque os outros poderes não são suficientes para dar a resposta, nem o Ministério Público, nem o Parlamento, nem o Poder Executivo, e é necessário que tenha. Veja agora, o Parlamento dizendo uma coisa, o Bolsonaro andando um passeata antidemocrática, junto no Supremo, não tem como, vai ter uma balbúrdia entre poderes, sim, a esse respeito. Não sei se fui claro, Bruno, aí, na tua indagação, e ao Beck também, e queria saber se tem mais alguém aí para fazer pergunta. Professor, boa tarde, aqui é a Amanda. Primeiramente, eu gostaria muito de parabenizar o evento, parabenizar todos os expositores. Professor, o senhor disse que acabou de mencionar que o MPT ele tem uma espécie de atuação na ação de direito material. Eu queria saber como se dá isso. Por exemplo, o cidadão que vai e denuncia alguma violação a direito fundamental do trabalhador, ele denuncia perante o MPT, ele está exercendo a ação de direito material? Amanda, obviamente... Sandoval, posso completar, Amanda? Eu gosto da pergunta, Amanda. Pode dizer uma coisa. Antes disso, Henrique, antes disso, Amanda é do meu grupo de pesquisa me orientando e queria dizer como o Caio e a Marceline, não tem mais, Marceline, não estou vendo mais aqui. Muita gente está aqui, é do nosso grupo de pesquisa e de estudo aqui, que está aqui prestigiando. Isso aqui também, obviamente, fazendo, todas as terças-feiras, de 18 às 22, a gente participa de discussões acerca de teoria geral do processo. Henrique, a palavra é sua. Só para complementar, primeiro, parabéns pela pergunta, Amanda. Eu estava com ela aqui pensando também. E já vocês todos do grupo de pesquisa estão intimados para sexta-feira continuar esse debate, porque, bem ou mal, esse assunto vai voltar no meu grupo de pesquisa no webinário de sexta-feira. Então, eu queria te perguntar, Sandoval, o seguinte: além da questão da denúncia que foi colocada pela Amanda, eu te digo o seguinte: no inquérito civil, no pré-jurisdicional, na atuação do Ministério Público, pode ser o do Trabalho, pode ser o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual, e com a eventual audiência e a formação do termo de ajustamento na área ambiental, etc., isso também entraria nesse conceito de ação material sendo protagonizada pelo Ministério Público nessas grandes questões de direito coletivo? Completando aí a colocação da Amanda. Obrigado. Muito boa a pergunta é muito interessante. Veja só, acho que aqui a gente tem que fazer uma distinção sobre tutela coletiva e tutela individual de direitos fundamentais. Isso é o primeiro aspecto que tem. O fato de alguém vir ao Ministério Público e fazer uma notícia de fato sobre uma irregularidade, ele não está postulando contra quem está violando, ele está pedindo uma tutela ministerial. Ele está ali solicitando no campo material uma tutela ministerial. Se ele fizer diretamente contra o empregador, e aí o Henrique foi interessante, tudo isso que eu estou dizendo se aplica a qualquer ramo do Ministério Público, MPT, MPF, MPDT, MPM, qualquer um deles que atuem, caberia essa discussão aí, MPE, caberia essa discussão. Quando ele traz para cá, ele dá informação
para que o Ministério Público entre na tutela coletiva extrajudicial. Isso sim é uma ação material. E ele pode atuar contra aquele suposto vereador, não no nome daquela pessoa que individualmente noticiou, porque o noticiante, ele não é individualmente protegido, ele é protegido como consequência da proteção da tutela coletiva, ou seja, a tutela coletiva, depois da ação da tutela coletiva, ele é protegido por via de consequência, porque toda a tutela coletiva tem a proteção individual, tem o impacto, o efeito na esfera individual, o transporte nutílicos, a execução e até o cumprimento que se dá. O Ministério Público tem vários instrumentos, e, inclusive, o inquérito ele é pré-processual. O inquérito civil público ele foi criado para ser processual. Hoje, não, ele é um instrumento de atuação do Ministério Público que, às vezes, ele judicializa, às vezes, ele processualiza. E isso é uma ação material, sim, na tutela coletiva. Já conversando a discussão com o Henrique, voltar em teoria geral do processo, é uma ação material, sim. Veja só, o Ministério Público do Trabalho já fez controle de constitucionalidade por ação material no Legislativo, dizendo não edite esta lei é inconstitucional. Eu estou recomendando que não faça. O Ministério Público do Trabalho, por meio de recomendação, chego já lá no TAC, por meio de recomendação, chegou e disse, você está demorando demais com esse processo legislativo tem que ter um trâmite urgente. Dou 90 dias para que você legisle, e o Judiciário e o Legislativo legislou. Isso é ação material, ele protegeu numa tutela que não foi processual, não judicializou essa questão. E tudo isso daí é uma ação material que não é autocompositiva, né? Eu só joguei a bomba para lá, ou quer dizer, o Ministério Público jogou a bomba para lá e a coisa se resolveu. Às vezes por uma intimação, um pedido de informação, uma notificação, uma audiência, a pessoa diz, não, deixa que eu vou resolver, e eu já entrego pronto, resolvido. Tudo isso daí, a diferença entre a ação material e a ação processual, nesse aspecto, se eu preciso de alguém agir por mim ou se eu me ajo por conta própria. Me ajo por conta própria, estou falando, obviamente, redundantemente, de forma não compreender, mas para, metaforicamente, gravar melhor. Se eu ajo por conta própria, se minha ação é por conta própria, quando eu chamo para um acordo, isso é uma tutela autocompositiva, que está no campo da ação material. Está no campo da ação material conjugada, sim. Seja ele por meio de TAC, seja ele por meio até de ata, porque muitas vezes ata, assinado por membro do Ministério Público, é título executivo extrajudicial, está lá no CPC. Não é preciso que seja só um TAC. Não é preciso que seja só um TAC. Por exemplo, o Ministério Público mediando também é um título executivo. Então, a ação, se você estiver dizendo o seguinte, olha, o cara que veio e fez uma notícia de fato para o Ministério Público do Trabalho, isso é uma ação material, eu diria que é preparatório para uma ação material em sede de tutela coletiva. Se ele se dirige ao empregador e diz, olha, você está violando tal coisa, isso é uma ação material no campo individual, ele está tentando se proteger. Então, são essas as diretrizes que cabem. Eu primeiro tenho que distinguir se a tutela é coletiva ou é individual, e a partir daí começar a definir de forma mais clara. Eu não sei se eu fui claro naquilo que eu estava falando para a Amanda e, claro, para o Henrique. Eu não sei se satisfez. Posso só fazer uma observação aí? Observação, posso ou não? Ok, isso, estamos aqui na cadeirinha. Eu quero só fazer um adendo. Na verdade, eu conheço o Henrique há muito tempo, que ele não se lembra. Mas eu não tinha barba, viu, Henrique? Meu cabelo era preto. A gente se conhece há mais de 15 anos. Brincadeira à parte. Só fazer um adendo, Amanda. Pontiano diz assim, o poder formativo, né, na tradução diferenciada de Piovenda, é, de certo modo, como um poder de dar normas à outra parte. Ele define poder formativo, que é o poder que vai exigir a ação ditatorial, é um poder de dar normas à outra parte. Então, nesse caso, a outra parte não seria o Ministério Público, né? Só para elucidar melhor a perspectiva, aliás, de uma ação material. A outra parte seria o empregador, teoricamente. Então, como ele não colocou normas sobre o empregador, eu colocaria esse exemplo fora da ação de direito material, por ele, e do Ministério Público. Só uma observação. Não, eu não entendi, eu não lhe compreendi. Você disse que quando ele noticia, ele não seria ação material? Não entendi. Porque se você partir do princípio que a ação material é aquele conceito de dar norma a outro sujeito, esse ato dele, no meu entender, de noticiar ao MP, não seria ação de direito material. É isso mesmo, ele só está provocando o Ministério Público
para o Ministério Público fazer a ação, exatamente, na tutela coletiva. Perfeito, é isso mesmo. Se ele cobra o empregador, isso é ação material. É isso aí. Mais alguma pergunta? Ainda faltam 9 minutos aqui, aí a gente eu posso já fazer mais perguntas aqui acerca de qualquer um dos institutos aí, para o Henrique, para o Beck. Eu queria provocar ainda meu amigo Becklaut, que vou dar uma provocada no meu amigo Becklaut. Meu amigo Becklaut está muito calado hoje, e como eu tenho... você sabe que eu tenho 2 pupilos aqui, Beck, que só não me deixa por ti porque Salvador, ou não, Alagoas fica longe demais. Entendeu? Deixa aqui, acolá, eu tenho que estar me cortando aqui, mas fazer o quê, né? O brilho é seu, até eu estou querendo ir para lá também para ajudar com o Beck. Beck, o seguinte, partindo daquela premissa que a ação processual é um agir por outrem, é o juiz, a semelhança de uma procuração, é o juiz que em meu nome age por mim, é o juiz que, sendo um terceiro, que tentando, por meio das provas, receber as minhas dores, e sentindo as minhas dores, as dores dos sujeitos que estão envolvidos no processo. No caso de litigância de má-fé, no caso que eu peticiono lá, isso não seria tipicamente processual, porque eu estou pedindo para o juiz dizer no processo, em me substituindo, e nesse caso, formulando melhor a pergunta, a ação material só estaria no campo daquilo que eu posso fazer sozinho, daquilo que eu tenho poder de fazer sozinho, como, por exemplo, o desforço imediato, a legítima defesa, a retenção de bens em hotéis, o caso da desapropriação da administração pública, ou seja, todo esse aspecto. E a ação processual não estaria exatamente para suprir a vedação que a ordem jurídica deu para que eu não agisse materialmente. Por exemplo, eu podia roubar, eu podia te matar, eu podia fazer qualquer coisa, entrar na tua casa, pegar uns tabefes teus, mas mesmo assim sair com a televisão porque você não me pagou. Ou seja, esse tipo de ação que seria tipicamente criminal, não seria esse campo, portanto, melhorando a pergunta, a ação processual não seria a ação material praticada pelo juiz, já que é vedado pelo próprio sujeito? Essa seria a provocação, porque você fez uma afirmação lá de que haveria ação material no processo, e eu estou com base naquele doutrinador italiano, lhe fazendo uma provocação de cunho processual a esse respeito. Não sei se eu me fiz entender na pergunta, eu tentei usar vários termos para isso. Não, tá ótimo. Pergunta difícil. Mas, Sandoval, qual é a tônica, né, no caso? Né? Quando você, dentro do processo, sofre qualquer tipo de ilegalidade, né, surge para você, durante o processo, chamado, que a litigância de má-fé não deixa de ser um ilícito processual. Né? E aí, claro, surge para o lesado, no caso, tá, uma pretensão à condenação. Tá? Ou seja, um direito, tá, de ser ressarcido por aquilo. Né? Então, quando ele pede, né, ele requer, num processo que ele faça isso, ele está, na verdade, agindo. Né? E esse agir é material, mas dentro do processo. O que eu percebo, né, é que dentro do processo eu posso ter ação processual. Ou seja, eu posso, dentro do mesmo processo, fazer ação processual. Da tese de Roberto Gouveia, né, Roberto Gouveia, ele defende que o recurso seria, salvo-me se eu estiver errado, me perdoe, tá? Ele seria um exercício de ação processual, um exercício de ação, tá certo? Para evitar a coisa julgada, no caso, certo? Mas seria um exercício de uma ação. Então, ele trabalha, de certa forma, o recurso como uma processualização de uma ação, tá, veiculada pela parte. Então, eu entendo, tá, que quando eu entro em juízo com ação processual, o que eu exijo do Estado juiz um serviço. Né? Dentro desse serviço, certo, eu vou conduzir a minha ação material. E dentro do processo, eu posso ter ilicitudes. E aí, dentro do processo, eu posso ter ações materiais. Tanto é que eu tenho condenação. Né?
eu tenho coordenação, por exemplo, a questão de custas, eu tenho várias demandas que são veiculadas dentro do próprio processo. Então, por essa razão, eu entendo que eu tenho, sim, ação material dentro do processo, que é processualizada através de requerimentos, pode ser na contestação, pode ser mero requerimento, e houve algo interessante no direito brasileiro atual, né, que foi o atentado como algo processualizado, que antes era uma ação autônoma. Hoje o atentado está dentro dos poderes do juiz, tá? Que é um exercício que era uma ação material própria do atentado, que agora está processualizada, inclusive exercida pelo juiz dentro do processo, o atentado. Então, assim, tem algumas questões que vale, assim, a pena dar uma estudada mais com calma, tá? Eu estou, assim, com relação a isso, ainda tateando, sabe, Sandoval? Eu não tenho muita certeza com relação a isso, não. Tenho muitas dúvidas, é um tema que é complexo, né? Para mim é muito complexo, tá? E eu tenho, assim, muitas dúvidas com relação a isso, tá? E apesar de ser muito útil, acho que é muito útil o estudo, tá? E, assim, mais uma vez, eu queria parabenizar o Almir, tá? Por várias razões, né? Uma delas é ele ter trazido um dos textos mais importantes do processo, tá? Que se tem notícia, que é o prólogo do Comentários ao CPC do Ponte de Miranda. Tá? Assim, é um dos textos, talvez, mais emblemáticos e mais densos, tá? E eu fiquei, assim, extremamente feliz, contente, tá? De ter ouvido o Almir falando sobre ele, tá? Almir está de parabéns, assim, não esperava de forma diferente, mas, assim, você percebeu, tá? Algo que é fundamental, que é um texto esquecido, na realidade, tá? E, geralmente, a gente não lê prólogo, né? E Almir, ele foi na veia, né? Um dos textos fundamentais do processo. Os textos curtos de processo, acho que no Brasil, escrito é o mais importante. Tem um outro, do Lorival Villanova, que é sobre causalidade e relação no processo, que é fantástico, mas acho que esse de Pontes, ele é seguramente um dos textos curtos mais importantes escritos na literatura, inclusive mundial, sobre o processo. Almir, fantástico, Almir, muito obrigado por ter trazido esse texto, né, para todos que estão ouvindo aqui, que é uma maravilha. Olha, eu queria parabenizar, estamos agora já, tanto o Beck quanto o Henrique tem que dar aula agora. Eu queria dizer que eu fiquei maravilhado com o nível da discussão, tanto no aspecto teórico como no aspecto jurídico que nós estamos aqui, foi de muita densidade, é algo que é pouco estudado no CPC de 2015, qual é a teoria que consegue explicar essa salada, essa loucura que como diria o Sérgio Aranhá, esse jeito esquizofrênico de ser, com a influência de muita gente. Queria deixar aqui meu fraternal abraço ao Almir. Parabéns, Almir, pela sua exposição. A gente vai tirar uma foto para finalizar. Parabéns, Becklaut, fantástico as suas respostas aí. Eu gostaria de entrar em discussões mais profundas sobre a questão de ação material e ação processual. Parabéns aí, Henrique. Não vou dizer que eu tenho condições profundas, porque o Almir está sempre estudando, a gente está estudando junto aí às terças-feiras, então já tenho. Então só tenho que me referir